Fala, moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de PHP. É isso aí. E nessa aula nós vamos falar sobre um comando de loop. Nas próximas aulas, na verdade, nós vamos falar sobre comandos de loop, certo? E na aula de hoje nós vamos entender o comando while, a estrutura de repetição while, que é enquanto. Mas o que é um comando de loop? O que é uma estrutura de loop? É uma estrutura que repete um número determinado ou indeterminado de comandos. Sempre que eu quiser repetir várias vezes uma estrutura de comandos ou chamar uma função várias vezes, nós vamos usar essas estruturas de repetição. E nós vamos começar na aula de hoje com o comando while. Por exemplo, se eu quiser desenhar uma tabela dinamicamente com um número indeterminado de linhas, eu quero pegar os valores de um banco de dados e listar esses valores em uma tabela. Eu, na verdade, não sei o número de linhas dessa tabela, ou, na verdade, essa tabela não tem um número de linhas fixa. De acordo com o banco de dados, de acordo com que eu vou armazenando valores nesse banco de dados, ou retirando valores desse banco de dados, a tabela ela vai aumentando ou diminuindo o número de linhas. Então, eu não sei, não tem um tamanho fixo. Então, eu posso usar o comando while para fazer, para repetir, né, o comando de traçar, de inserir linhas dentro de uma tabela. Tá? De acordo com uma condição, obviamente. Eu preciso ter uma condição para essa repetição. No caso do while, enquanto essa condição estiver sendo satisfeita, ele vai realizar os comandos, ele vai executar os comandos que estão dentro do bloco do while. Tá? Então, a ideia é bastante simples. A ideia dos loops é a ideia de repetição. Tá? Cada loop, cada comando tem a sua particularidade. Tá? O while nós vamos usar quando eu tenho um número indeterminado de vezes para poder repetir os comandos do bloco, tá certo? Quando eu não sei exatamente quantas vezes eu vou repetir esse bloco, ok? Então vamos lá, vamos entender aqui como que funciona essa estrutura, bastante simples aí e muito importante para a gente. Primeiramente eu preciso de uma variável que vai determinar a condição, né, do meu while, do meu loop ali. Eu vou criar um array, certo? Nós vimos array lá na aula 4, que é um vetor, e nós vamos preencher, nós vamos trabalhar com esse vetor dentro do nosso while, tá certo? Primeiro nós vamos entender aí um pouquinho de básico do while, depois nós vamos associar o while a esse vetor. Então, vamos começar. Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de i, que vai ser o meu índice, ok? Com o i não, né? Com o cifrão aqui, cifrão i, vou armazenar o valor 0 nessa variável. E vou criar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de tam, de tamanho, né? Que eu vou armazenar, deixa eu ver aqui, o valor 10 nessa variável. Em seguida, eu quero que o computador, eu quero que o sistema execute uma contagem para mim de 0 a 10. Então, eu quero incrementar o valor de i, certo? Enquanto esse valor for menor que 10, e escrevendo o valor de i a cada iteração do loop while. Então, vamos lá, olha só. A estrutura do while é o seguinte. Eu preciso do comando while, que é o comando enquanto. Dentro do parênteses, nós vamos entrar com a condição do loop, a condição de execução do programa. Enquanto essa condição que estiver aqui dentro for satisfeita, for verdade, o comando vai executar os comandos, né? O loop vai executar os comandos que estiverem aqui dentro das chaves, dentro do bloco do comando while.
Então, eu preciso aqui de uma condição. Pode ser um teste condicional, por exemplo. E eu quero testar, no meu exemplo aqui, eu quero testar enquanto, por exemplo, o I, vamos fazer aqui, ó, enquanto o I for menor do que 10. Então, por enquanto, eu não estou associando a variável tan, eu só estou usando a variável I, tá? Eu não estou usando o tamanho ainda não. Então, enquanto o I for menor do que 10, certo? Notem que eu já incrementei o I aqui em cima, ok? É importante o I já ter um valor antes da gente entrar dentro do while. O que eu vou fazer enquanto o I for menor que 10? Eu vou escrever o valor do I. Então, aqui, ó, valor da variável I. Valor da variável I mais o valor de I. Vamos colocar ele aqui dentro de uma vez, né? Mais o valor de I. E vou executar um break, um BR. Ok? Um passo extremamente importante é o que nós vamos colocar aqui agora. O while, eu preciso de ter um controle de incremento ou decremento. No meu caso aqui, como eu quero ir aumentando o valor de I. Se eu deixar assim, o sistema vai entrar em um loop infinito. Obviamente que hoje os sistemas operacionais, os browsers estão mais inteligentes, mais espertos aí, e eles chegam uma hora que eles detectam isso daqui e para a execução do script. Mas veja bem, por que eu vou entrar num loop infinito? Por que isso aqui vai travar, vai dar um problema no meu programa? Porque eu estou falando o seguinte, enquanto o I for menor que 10, ele vai fazer o que está aqui dentro. Só que em nenhum momento o I vai ser maior que 10, maior ou igual a 10, em nenhum momento. Por quê? Porque eu não estou incrementando ou decrementando o valor de I. Então, é extremamente importante eu executar a operação de incremento aqui dentro do while. Tá? A gente não pode esquecer dessa tarefa. Então, aqui dentro eu vou incrementar o valor de I. Eu vou falar que I recebe o seu valor, mais essa operação aqui, né, que a gente fez aqui, de incremento, é exatamente essa daqui, ó. I recebe o seu próprio valor mais 1, tá? Então, a forma resumida aqui de incremento, aqui é a forma completa aqui do incremento. Então, é mais fácil a gente colocar aí mais, certo? Então, aqui, a cada iteração, a cada execução aqui do bloco de comandos, ele aumenta o valor de I. Então, funciona assim. Primeiro o I vale 0, né? Então, ele testa. Enquanto o I for menor que 10. I é menor que 10? Porque ele vale 0. Ele executa os comandos e passa a valer 1. Ele verifica de novo. I é menor que 10? Ele executa o comando e passa a valer 2. Testa de novo. I é menor que 10? Executa o comando e passa a valer 3. E assim por diante. Até que I deixe de ser menor do que 10. Quando o I já tiver o valor 10, tá? Essa condição não mais vai ser satisfeita. Porque I não vai ser menor que 10, I vai ser igual a 10. Então, ele sai do loop, sai do while e continua a execução normal do programa. Se a gente fizer assim, ó, menor ou igual, aí sim, ele só vai sair quando o I valer 11, estiver valendo 11, tá certo? Mas eu quero só até 10. Então, muito bem. Vamos testar isso daqui, vamos salvar. Eu já salvei aqui o arquivo como aula 7, né? Tá aqui aula 7.php. Já abri o Easy PHP, já cliquei lá no alias, né? Coisa que a gente faz toda aula. E já tá aqui o arquivo da aula 7. Então, eu vou clicar nele e tá aí a execução do programa. O valor da variável I inicia com 0, ok? Então, ele vai incrementando enquanto o I for menor que 10. A partir do momento que I
passa a ser maior ou igual a 10, ele sai da execução do while. Então, o valor da variável i, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Bom, e se eu quiser associar a variável tam, variável de tamanho? É só colocar ela aqui no meu teste. Então, variável tam, enquanto i for menor que variável tam, ele executa o bloco de comandos. E aí eu posso controlar, certo? Até onde eu quero executar o meu while. Então, no meu caso aqui, eu mudei o valor de tam para 5. Ele vai escrever lá somente, vamos pressionar o F5 aqui, ó, de 0 a 4. Ok? Começa o valor inicial de i, né? E o valor final de i. Está começando com 0, porque o nosso i, certo? Ele inicia com o valor 0. Tá bom? Então, esse é o modo básico de uso do comando while. Vamos incrementar um pouquinho aqui. Vamos adicionar um array, um vetor. Então, vamos lá. Vamos criar um vetor aqui. Vou chamar de vet. Falar que ele é um array. Qual que é o tamanho do meu array? O tamanho do meu array vai ser informado pela variável tam. Então, veja bem, pela variável tamanho. Então, eu posso colocar um valor aqui, ó, 50. Esse é um valor fixo, sempre que ele criar, ele vai criar com o valor 50. Ou eu posso indicar que eu quero criar um array com o valor da variável tam, que é a minha variável de tamanho. No meu caso aqui, ele vai criar um array com tamanho 5. Se eu mudar aqui para 10, ele cria um array com tamanho 10. Certo? Mas eu quero criar inicialmente com tamanho 5. Muito bem. Vamos traçar um HR aqui. Uma linha horizontal Rayleigh. Opa! Horizontal Rayleigh, uma linha horizontal. Só para a gente traçar uma divisão ali entre um while e outro. Muito bem. Podemos colocar um BR ali também para a linha não ficar tão junta, né? Um BR aqui antes e um BR depois. Só para a linha não ficar tão juntinha ali. Beleza. Vamos ao while do vetor, para a gente controlar, para a gente verificar ou escrever os itens desse vetor. Primeiro, eu preciso adicionar itens a esse vetor. Então, eu criei um vetor aqui em cima vazio. Não tem nada, eu só informei que ele vai ser tamanho 5. Mas o que tem nele? Não tem nada nele. Então, é interessante eu adicionar valores a esse vetor, certo? E nós podemos fazer isso com um while. E depois escrever os valores desse vetor, onde nós vamos também usar o while para isso. Vamos incrementar? Vamos lá. Vou iniciar novamente aqui a variável i com o valor 0. Certo? Opa, faltou o nome da variável, né? Variável i com o valor 0. Vamos construir a estrutura do while, que agora vai ser o seguinte. Eu vou dizer para ele aqui... Opa, ficou errado aqui, né? Vou dizer para ele aqui, ó. Enquanto... a mesma estrutura de cima. Enquanto i for menor que variável tam, enquanto o i for menor que o tamanho, ok. O que ele vai fazer? O tam, a variável tam, notem que ela já serve para indicar o tamanho do vetor. Tá certo? Então, por isso que eu estou usando ela aqui. Porque o vetor ele é desse tamanho. O limite do vetor já é o valor da variável tam. Ok? Beleza. Então, enquanto o i for menor que tam, eu vou adicionar um elemento dentro do meu vetor vet. Então, eu tenho que indicar aqui a posição que eu quero trabalhar. No caso aqui, a posição i. Veja bem, i inicia com 0. Então, a primeira iteração aqui, ele vai indicar a posição 0 do meu vetor vet, do meu array vet. Então, na posição 0, o que eu vou colocar? Eu quero colocar o valor 0. Certo?
Incremento do i, não pode esquecer. Beleza? Então agora o que que eu tenho? Vamos lá, a mesma ideia de cima. Então a primeira vez que executo o i vale 0, ok? Então ele coloca na posição 0 do vet, no meu array vet, o valor 0. E passa a valer 1. Aí ele testa de novo. I é menor que tan? É, porque tan é 5. Então ele coloca na posição 1 do array vet o valor 0. E passa a valer 2. 2 é menor que 5? É. Então, ele coloca na posição 2 do vetor vet o valor 0. E passa a valer 3. 3 é menor que 5? É. Ele coloca na posição 3 do array vet o valor 0. E assim por diante. Até que essa condição não seja mais satisfeita. Beleza? Então, aqui eu inicializei todo o meu vetor com o valor 0. Todas as posições do meu vetor têm o valor 0. Vamos fazer um outro while aqui. Eu poderia imprimir os valores do vetor direto nesse while aqui, tá? Eu posso colocar aqui, ó, um echo, imprimindo aqui as posições do nosso vetor. Então, eu indico aqui, ó, vet na posição i, ok? Um eco ali do vet na posição i, com um br aqui, né? Para não ficar tudo na mesma linha, ok? Só que eu quero fazer um outro vetor, porque aqui ele vai adicionando valor e imprimindo, adicionando valor e imprimindo, adicionando valor e imprimindo. Eu quero fazer esse vetor só para adicionar, só para inicializar o meu array, só para adicionar os valores. E quero fazer um outro vetor, um outro while aqui, aliás, para imprimir os valores. Então, com a mesma ideia, todos exatamente com a mesma ideia, tá vendo? Enquanto o i for menor que tan, que variável tamanho, o que ele vai fazer aqui? Eu vou executar aquele comando, né, que eu já escrevi ele anteriormente, só recortei ele lá e colei aqui. Opa, vel não, né? Já ia dar errado, é vet. Então, eu estou imprimindo aqui, ó, escrevendo na tela a posição, ok? No caso aqui, a posição 0, já que inicializa com 0, né? Do meu array vet. O que a gente não pode esquecer aqui? O controle da variável i, o incremento aqui da variável i. Então, veja bem, eu usei aqui o while de 3 maneiras. Uma maneira aqui simples, sem ser associado a um vetor, onde eu estou simplesmente imprimindo o valor da variável i, ok? Então, eu estou executando esse bloco de comandos, esse número de vezes aqui, ó, tan, porque eu determinei aqui, enquanto i for menor que tan. No segundo while, eu já associei a um vetor, eu estou inicializando, eu estou adicionando valores às posições do vetor, então as posições eu estou indicando aqui com a variável i, certo? E no terceiro loop, no terceiro while, eu estou imprimindo as posições do meu vetor, certo? Primeiro eu imprimo aqui a posição 0, que é a posição inicial do i, certo? Vou incrementando o i e de acordo com o que eu incremento, eu imprimo as outras posições. Então, o que a gente não pode esquecer no while, na estrutura while? Inicializar a variável de controle antes do while, certo? E dentro do while, incrementar ou decrementar a variável de controle. Se eu não tiver essas duas operações, eu posso entrar aí numa situação de loop infinito. E aí o meu programa vai travar, vai deixar de executar. Ok? Vamos testar isso daqui, já salvamos, né? Vamos vir aqui e pressionar F5. Então, olha só, o que eu tenho ali dentro do meu vetor. Nas 5 posições do meu vetor, eu tenho valor 0. Certo? Vamos mudar isso? Vamos vir aqui, ao invés de 0... eu quero adicionar o valor da variável i. Então, posso também, olha aqui, ó, o valor da variável i, ok? Vamos testar, F5,
Aqui, ó, agora eu tenho o valor da variável i, que começa em 0, ok? Na verdade, termina em 5, né? Só que ele executa somente enquanto o i for menor do que 5, ok? Então, somente executa com i em 4. Beleza? Vamos adicionar outro valor aqui. Eu quero adicionar um texto, sem problema nenhum. Vamos adicionar um texto aqui, PHP. Olha só, agora ele vai imprimir o PHP, que em todas as posições, né, do nosso vetor agora eu tenho a posição, eu tenho o valor PHP. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Olha só como que é simples aí a estrutura e como que é extremamente importante. Então a ideia é, sempre que eu precisar repetir um bloco de comandos, eu vou avaliar qual estrutura de repetição eu vou usar. Nós vamos aprender outras. Nas próximas aulas, nós vamos falar ainda do loop do while, que tem uma pequena diferença, do loop for, tá? Do for each. Nós vamos ainda falar de todas essas estruturas aí nas próximas aulas. Beleza? Tranquilo? Então é isso daí. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não esqueça de clicar no joinha, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.